Distrações versus tempo com Deus. Nunca tivemos tantas opções de nos distrairmos e ficarmos imersos em diversas outras coisas quanto temos hoje. E temos vários recursos para ter tempo, só que parece que a gente nunca tem tempo. A gente está correndo para um lado para o outro para tentar dar conta da complexibilidade da nossa vida, que deveria ser simples, e se não ficarmos ligados, se não ficarmos espertos, podemos acabar nos distraindo com essas diversas outras coisas e acabando deixando Deus de lado. Estamos correndo tanto para quê? Estamos indo atrás tanto assim de quê? Estamos tão atarefados com o quê? Quando é que Deus entra nessa nossa correria de vida? Eu seria hipócrita se chegasse aqui e só falasse: gente, vocês precisam buscar mais a Deus. Cara, não, porque eu creio que enquanto eu falo aqui com você nesse vídeo, Deus ministra também a minha vida, né? Sobre a minha vida, sobre o meu coração, da gente ficar tão assim imerso nessas distrações que hoje em dia tem bastante, gente. Olha aí no seu celular. Quantas vezes você deixou de ler a Bíblia para poder assistir mais um ou outro, ou 2 ou 3 episódios de uma série, ou assistir um filme, ou jogar no celular, ou até mesmo aprender alguma coisa na internet, talvez até ler um livro que não era a Bíblia, alguma coisa assim do tipo, sabe? Porque a gente tá com tantas opções nos dias de hoje, a internet, essa vida em rede, essa vida online, nos possibilita um mar de coisas para fazer, de informações, que a gente acaba pegando, se a gente se duvidar, pode acabar pegando tudo para fazer e no final das contas não fazendo nada. Parece que o simples está ficando mais difícil de fazer e as coisas mais complexas estão ganhando mais espaço no cenário da nossa vida no geral. Só que não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? A palavra de Deus nos ensina que é pra gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos ler em Mateus, capítulo 6, do versículo 26 ao 34, pra gente poder meditar nessa palavra. E diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou beberemos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. E a palavra nos garante isso. Buscar primeiro o reino de Deus, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha só o que Deus nos fala, sabe, para fazer. Só que a gente acaba se envolvendo com tantas outras coisas que buscar o reino de Deus parece ser mais uma das coisas que a gente se envolve, quando na verdade o centro das coisas todas que a gente acaba se envolvendo em tudo deveria ser buscar primeiro o reino de Deus. Só que a gente está num tempo que eu acredito que ao longo de todas essas décadas, anos, ao longo de séculos, esse é o tempo que a gente tem mais coisa para nos distrairmos, para, de certa forma, até nos afastar de Deus,
né, de olhar mais para as outras coisas e acabar deixando as coisas de Deus de lado, né, ou só como um olhar, um ponto de vista de, eu sou cristão, mas como se fosse um título, sabe? E não um aprofundamento no Senhor. E isso é algo que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque essas coisas, elas estão aí meio que elas já são criadas de uma forma que é para liberar dopamina pra gente querer ficar fazendo elas e não querer ir ler a Bíblia ou querer ir orar ou querer buscar o Senhor, e a gente acaba ficando imerso em tantas essas outras vozes que ficam ali falando, né, vozes de séries, vozes de jogos, vozes de tudo, qualquer coisa que pode vir a aparecer. A gente fica ouvindo tanto essas outras coisas, tantas essas outras distrações, e a voz de Deus a gente acaba não reconhecendo, a gente acaba não ouvindo, né? Porque a gente tá ouvindo tantas outras coisas. Como que você vai querer ouvir a Deus? Depois a gente quer reclamar ainda, falar, Deus não me responde. Às vezes Deus tá te respondendo e a gente acaba não ouvindo, porque a gente tá ouvindo tantas outras coisas, parece que o nosso ouvido tá tampado, porque Deus tá falando com a gente. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca. A nossa mente, ela vai estar sempre buscando as coisas que são mais fáceis de fazer. As coisas que demandam menos energia, sabe? Pegar o celular na mão para assistir uma série, para assistir um filme, para jogar um jogo, para assistir um vídeo, para, enfim, rolar a tela de rede social, é bem mais fácil, né, convenhamos, do que às vezes abrir a Bíblia, né, e se dispor a ouvir o que Deus quer falar às nossas vidas, ou ir num culto, ou fazer um jejum, ou dobrar o joelho e orar, né? Não, vou deitar aqui e vou pegar o celular. Quantas vezes você já não fez isso, gente? Eu tô te perguntando, mas eu tô perguntando pra mim também. Quantas vezes a gente já não fez isso, sabe? De deitar na cama estressado, com a cabeça assim, estressada com as coisas da vida, e ao invés da gente buscar o nosso refúgio no Senhor, sabe? Nosso descanso nele, a nossa paz, né? Essa paz que excede todo entendimento nele. Quantas vezes a gente não foi pro celular, a gente não foi rolar a tela, sabe? Ver vídeo curto ou coisa do tipo, sabe? Ao invés de buscar o Senhor, de orar e falar com ele, nossa Deus, eu tô assim, assim, assado, sabe? Conversar com ele, com a pessoa amada, sabe? Com aquela pessoa que você ama e você quer ver, quer desabafar com ela, sabe? E quantas vezes a gente deixa de ter esse momento com Deus para falar com ele das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas do que tá acontecendo, até mesmo das nossas conquistas, felicidades, alegrias, enfim. A gente deixa de falar com Deus para buscar distrações. E quando a gente pensa que não, o tempo já passou, a hora já foi, e é mais um dia que a gente deixou de falar com o Senhor. Graças a Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque novas são a cada manhã. Porque é misericórdia, gente. Misericórdia. A gente tem que pedir misericórdia a Deus. A gente tem que voltar a orar. A gente tem que voltar a fazer jejum. A gente tem que voltar os nossos olhos ao Senhor, a adorar, a ir no culto, a buscar a Deus, a estar em comunhão com os irmãos. A gente precisa voltar a buscar ao Senhor. É tempo disso, Jesus está voltando. E a gente não pode deixar o azeite da nossa lamparina acabar. Não, a gente tem que buscar azeite agora. Agora é tempo de encher as nossas vasilhas com azeite. Sim, estou fazendo referência aqui à parábola das 10 virgens. É tempo de buscarmos ao Senhor. Jesus está voltando e a gente tem que ficar ligado nisso. A gente tem que vigiar, como a gente acabou de ler aqui. Vigiar e orar. Porque o espírito tá pronto, mas a carne é fraca.
A nossa carne sempre vai buscar a coisa mais fácil para fazer. Em 1 Coríntios 15, versículo 19, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Às vezes o nosso foco fica tão aqui, nessa vida, das coisas que a gente quer conquistar aqui na Terra, e esquecemos que a gente está aqui de passagem, que a gente é embaixador de Cristo aqui na Terra. Sabe que o que são 50, 60, 70, 80, 90, 200 anos? 200 anos não vai, né? Mas 120 anos aqui na Terra. O que são todos esses anos comparado a uma eternidade com Cristo? Se a gente espera em Cristo somente aqui nessa terra, a gente é os mais miseráveis. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente tem que voltar a focar na eternidade, a voltar a focar no Senhor, que Ele tá voltando, que a gente vai pro céu com Ele, que a gente vai morar na eternidade com o Senhor. A gente precisa voltar a falar do Senhor para as pessoas, a evangelizar, a, sabe, queimar isso no nosso coração, esse desejo de buscar a presença do Senhor. A gente precisa disso. E só para fechar, em Lucas, no capítulo 10, versículo 38 ao 42, diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, assentar-se aos pés do Senhor para ouvir ele. Enquanto Marta estava ali na correria, andando atarefada, mas é claro, a gente olha pro ponto de que Marta, ela estava servindo a Deus, sabe? Ela estava preocupada em servir a Deus com o melhor. Só que é essa a questão, a gente pode acabar tão preocupado em dar o nosso melhor para Deus nas diversas coisas, né? Porque a gente sempre tem que dar o melhor, né? Trabalhar como se fosse pro Senhor. Então a gente tem que focar nisso também, sabe? De dar o melhor para Deus. E às vezes a gente acaba se envolvendo tanto nessas perfeições e de querer, sabe, servir da melhor forma possível, mas a gente esquece de quem que é ele, sabe? De para quem que a gente tá fazendo. A gente pode acabar se perdendo em tantas essas outras tarefas e deixando a melhor parte. A melhor parte é ele, a melhor parte é estar com ele, a melhor parte é estar aos pés dele, ouvindo ele. E a gente acaba se atarefando tanto e deixando de estar aos pés de Jesus. É tempo de voltarmos a orar. É tempo de voltarmos a buscar o Senhor. É tempo de voltarmos a reconhecer quem deveria ser a nossa prioridade. Se tem uma estratégia boa para tirar uma pessoa do foco, é arrumar um monte de tarefas para ela fazer, e a gente precisa ficar muito ligado nisso. Até onde a gente consegue viver uma vida que agrade a Deus, mesmo assistindo uma série que glorifica o nome do Senhor, por que não? Mas até que ponto essas diversas coisas que a gente se envolve tanto não é uma estratégia do inimigo para tirar o nosso foco do Senhor? Que essa é uma boa estratégia para tirar o foco dos santos de Cristo. Então, para fechar, eu sei, gente, que tem aquela coisa, eu não confio em gente que ora, que se grava orando, coisa do tipo e tal. Mas que talvez esse seja o momento do seu dia, que talvez você não tenha tido ainda. Eu te convido a orar junto comigo. Que
A gente tá ligando aqui agora, estamos ligando na terra para ligar no céu. Talvez esse seja o momento de que você vai estar orando. Não sei. Enfim, vamos orar, porque orar é bom. Então, todo tempo vai ser sempre bom orar. Não tem problema em orar, buscar o Senhor. Não tô fazendo isso para me glorificar ou coisa do tipo, não. Tô te convidando a orar pra gente simplesmente dar um passo inicial do que a gente deveria fazer com mais frequência, sabe? Então fecha o seu olho aí e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, meu Deus, por termos essa oportunidade agora de podermos falar com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a te buscar mais e querer mais e ter mais fome e sede do Senhor, meu Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, a nossa carne é fraca. Ó Deus, nós dependemos muito de Ti, meu Pai. Por favor, meu Deus, nós pedimos nesse momento que o Senhor venha sobre a nossa vida. Nos encha de Ti, nos ajude a sermos pessoas melhores, pessoas mais cheias da Tua presença, pessoas mais cheias de Ti, que transborde, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, venha sobre as nossas vidas neste momento. Não seja só um momento de vídeo para a gente poder orar aqui agora, mas que seja algo presente diariamente, frequentemente nas nossas vidas. Te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo.